Você está ouvindo o Aurora Cast. Prepare seu chá, seu café ou pegue seu vinho e venha partilhar da experiência Aurora. Desfrute de um momento de relaxamento, diversão e uma conexão com seu íntimo, ouvindo nossos papos, fofocas e reflexões. Olá, eu sou o Cris Rantin. Eu sou a Cris Siqueira. E eu sou a Gabi Orsini e esse é mais um episódio do Aurora Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Separem aí as suas bebidas de escolha que vocês preferem para acompanhar a gente neste papo agradável sobre um tema que Cris Siqueira já vai dar. Mas antes, alguns recadinhos. Todos os episódios do Aurora Cast estão disponíveis no Spotify, então se você ainda não segue o Aurora Cast lá no Spotify, corre lá, segue, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, que isso é muito importante para o podcast estar sempre crescendo. E ele não tem rede social, @AuroraCast, não existe. Mas você pode seguir nós três individualmente em todas as redes sociais, que assim você tem muitos conteúdos, tem uma pluralidade incrível de conteúdos para acompanhar e, claro, também tem cortes do AuroraCast lá, então nós três estamos sempre um na rede do outro. Então aproveite para seguir os 3 perfis em todas as redes sociais, se você ainda não faz isso também. E agora, Cris Siqueira, o microfone é seu. Qual é o nosso tema de hoje? Eu amo esse negócio do sobre a nossa rede social. Não temos. É muito bom. Ó, quero dizer que hoje eu trouxe meu chazinho, tá? A gente falou que nunca tem aqui a bebida. Eu trouxe o chazinho, tá aqui, ó. Chazinho da mamãe, inclusive o nome. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que ele está na vida de todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, nesse momento, que é o fato da gente ter uma sensação, e aí vamos ver se é só uma sensação ou se é realidade, de que a internet dá uma bitolada na gente, assim, e às vezes não na gente, mas nos outros. Acho que é mais confortável se colocar nessa posição de ver o bitolado do que se achar bitolado. Mas obviamente que somos todos bitolados. Afinal de contas, a gente está dentro de bolhas que vão afundando a gente cada vez mais, e tem verdades absolutas, mentiras absolutas que meio que todo mundo compartilha, hábitos que também todo mundo compartilha, que às vezes incomoda quando o outro está fazendo e não quando a gente está fazendo. E é isso, assim, é entender a internet nesse lugar de estar destruindo a humanidade, não apenas mentalmente, como fisicamente, organicamente, biologicamente, todas as formas que a gente imaginar. E aí eu já queria começar com uma pergunta. Durante muitos anos, as distopias focaram nas multinacionais, nas fábricas e poluentes e tóxico. O Ali pegou a parte da tecnologia e dos avanços tecnológicos de uma forma muito física, né? Tipo, era de fato a tecnologia física, era o lixo que a gente foi gerando ao longo do tempo que deu aquele resultado do filme. Mas poucas histórias vão para o lado mais psicológico e emocional da destruição, né? Poucas histórias trazem essa reflexão sobre o quanto que a gente está tendo nosso cérebro derretido, basicamente, assim, com as redes sociais. E aí, com o cérebro derretido, vão-se as relações, vão-se os pensamentos, vão-se as interpretações de texto, vão-se tudo. Tudo vai embora junto. E eu queria começar entendendo de vocês qual que vocês acham, assim, no ponto de vista individual mesmo de cada um e não coletivo, que é o problema atual ligado à tecnologia, à internet que seja, que mais incomoda vocês, pessoalmente, assim, tipo, cara, isso daqui eu não consigo lidar. Uau. Eu acho que o problema São que tantos. eu acho que o problema que mais me incomoda, se eu tivesse que escolher uma única coisa, e também continua no assunto que a gente teve na semana passada, é que a gente está na internet o tempo todo. Antes a gente consumia e se conectava com a internet de uma maneira que ela era quase um espaço físico, ainda que ele existisse ali num caminho meio limiar. Então a gente entrava na internet e saía. A gente tinha toda uma série de relações e construções sociais que existiam para além da internet.
ela era um extra, ela era um bônus. E hoje em dia, quando a gente transfere todas as nossas relações para dentro da internet, isso é muito desesperador, porque tudo demanda que você esteja conectado o tempo todo. E, segundo Baudelaire, não sei falar sobre o nome desse cara, eu tive aula com ele, né, sobre ele durante toda a faculdade. A gente está vivendo um simulacro e uma simulação que mostra que a internet é mais do que real. Ela se torna tão apelativa e tão dissonante do que a gente está passando aqui em todos os momentos da vida real, que ela se torna mais atraente, ela se torna mais divertida, ela se torna um lugar muito melhor para a gente ficar. Então a gente consegue, de uma forma consciente e inconsciente, transferir tudo que a gente queria do mundo real para a internet, porque é uma terra sem lei, é uma terra especial, é uma terra que existe para além dos parâmetros da realidade. E isso só vai ferrando a gente cada vez mais, e eu sinto muita falta de conexões que não demandavam de internet o tempo todo, de você estar ali com 5 aplicativos diferentes para poder acessar um conteúdo, de você estar simplesmente entrando, fazendo o que você tinha que fazer, saindo e vivendo a sua vida sem precisar estar 24 horas por dia conectado. Nossa, total. Eu nem tinha ido por esse lado mais filosófico da coisa quando a Cris perguntou. Mas realmente acho que isso é uma das coisas que mais afeta a gente no dia a dia, né? Se for parar para pensar. Mas vendo como alguém que tá na internet produzindo conteúdo, né? Não só consumindo, eu acho que o que mais me incomoda, assim, hoje em dia é a falta de paciência das pessoas para tudo. É falta de paciência para ver o conteúdo inteiro, para ler o texto inteiro, é a falta de paciência para tentar entender o que aquele conteúdo tá querendo passar, é a falta de paciência para tentar interpretar tudo, a falta de paciência para conversar com a outra pessoa, entender o lado dela. Tipo, não existe mais conversa, é só briga, é só xingamento, é só hate, é só pronunciamentos, porque ninguém teve paciência de entender o que aconteceu antes da pessoa precisar fazer um pronunciamento que seja, né? Então, essa falta de paciência é algo muito, muito ruim até pro dia a dia, né? Porque também reflete na vida real, fora do online. Você fica sem paciência para as pessoas ao seu redor, porque, tipo, se alguém tá falando muito, você só cata o celular e desliga essa pessoa. E, tipo, por que você tá desligando alguém da sua vida real que tá ali na sua frente? Ela escolheu tá passando esse tempo com você escolheu tá passando esse tempo com ela, e você não tem mais paciência com essa pessoa. Eu vejo gente falando, tipo, nossa, você fala muito devagar, dá pra falar um pouco mais rápido? Tipo, cara, não, eu não tenho o botão vezes 2 na vida real, sabe? Então, tipo, por que vocês andam tão sem paciência? É tudo tão rápido na internet. Principalmente, acho que pós-TikTok ficou ainda pior, né? Que o TikTok é muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho que pós isso ficou ainda pior essa falta de paciência das pessoas. Ninguém quer conversar, ninguém quer se entender, ninguém quer ver nada até o final. E aí acaba só virando uma grande falha de comunicação, porque ninguém conversa direito. Sim. Cara, eu não ouço nenhum áudio no acelerado, assim, nenhum. Mesmo os gigantes, assim, eu ouço no normal também. Porque eu não quero deixar meu cérebro esquisito. Não, e eu não quero perder a paciência com as pessoas, sabe? Até porque eu sou uma pessoa que falo muito devagar. Exato. Muito devagar. Eu tenho consciência de que eu falo devagar. E aí eu fico, cara, é muito injusto eu acelerar a vida se eu não acelero a minha forma de falar. E aí eu vou ficar sem paciência com as pessoas não vão nem me ouvir mais, porque, né, se eu começar a exercitar a falta de paciência, os outros vão me abandonar só no meio do caminho. Então eu nem acelero, não. Eu tenho agonia mesmo de quem acelera, assim. E aí, respondendo a minha própria pergunta, eu estava reparando hoje, assim, enquanto eu pensava um pouco sobre esse tema mais cedo, eu fiquei, cara, me incomoda muito o sarcasmo coletivo que se instaurou meio que como uma persona de internet. Todo mundo na internet é muito sarcástico, é muito, tipo... E me deu esse gatilho de falar disso, porque eu fiz um post, tô com um bebê gripado, bebê de 6 meses gripado, porque tá tendo um surto de gripe, e aí tá tendo um surto de sarampo, de meningite, de escarlatina, que eu nem sabia que existia, de um monte de coisa. E aí, quando você vai na pediatra, a pediatra fala assim, porque as pessoas não estão vacinando, né? As pessoas estão deixando para lá, não estão se cuidando, desacreditando da ciência, tal. E aí você volta combatente de um momento desse com a pediatra. Você fala, tipo, gente, pelo amor de Deus, por que vocês não estão vacinando as crianças? Vocês querem
enlouquecer minha cabeça aqui agora. E óbvio que de um lugar agora muito em primeira pessoa por causa da criança, né, dentro de casa. Mas isso já está acontecendo há anos, não é de agora que isso está acontecendo, desde a pandemia. Quiçá antes, eu acho que a gente só não sabia antes que tinha esse movimento. Mas, enfim, tá aí tendo isso. Aí eu postei isso no Threads falando do tipo, que ódio, sabe? Tudo porque uma pessoa idiota e burra falou não vacinem, e aí foi um monte de gente baixando a cabeça e não tá vacinando. Aí teve vários comentários concordando, tipo, colaborando, corroborando e acrescentando ao meu post. Aí teve uma pessoa que comentou do tipo, desculpa, Cris, mas eu preciso discordar de você. Ninguém nunca falou para desacreditar de vacinas. Pipipipopó, é gigante o texto. Aí uma outra pessoa comentou assim, onde você esteve nos últimos anos? É óbvio que tem gente falando isso. Aí vem um sarcasmozinho que me incomoda da internet, que é a pessoa que fala assim, jura? Não vi, manda links. Esse tipo de reação que encerra uma discussão meio que sem encerrado, tipo, calma, você é o quê? Você é meu orientador do mestrado que está pedindo links de fonte do que eu tô... Pelo amor de Deus, sabe? Que mundo você está vivendo? E se você tem a capacidade de encher o saco de alguém na internet fazendo textão nos comentários, você também tem a capacidade de fazer uma pesquisa para entender que você estava vivendo debaixo de uma pedra esse tempo todo. Sim, exato. E aí essa poluição de sarcasmo, assim, que meio que tá no céuzinho da internet, ele tá me dando um ascozinho das pessoas, sabe? Eu tô meio... Mas a gente vê isso e se tornando um comportamento padrão, as pessoas estão perdendo cada vez mais a empatia, e aí eu não sei se é porque a gente está cada vez mais exposto a um tipo de comportamento tenebroso que vai sensibilizando a gente. A gente não, nosso cérebro não foi feito para a gente estar vendo tanta imagem horrorosa diariamente o tempo todo. Então, vai meio que tirando um pouco da nossa não, empatia, asco, revolta, essas sensações que são muito humanas. Ou se é porque a capacidade que as pessoas têm na internet de criar uma caricatura de eu sou tão frio, eu sou tão incrível, eu estou acima de vocês, meros mortais que sentem coisas, para tentar se colocar numa posição de realmente, vocês são fracos por se importar. Eu já tenho casca grossa. Eu não sei se é isso, eu não sei se é simplesmente todo mundo entrando numa performance de toxicidade e as pessoas esquecendo que, enquanto humanos, a gente precisa sentir. A gente foi feito para isso. Não é vergonhoso sentir. Esses dias eu tava no Twitter, eu sei, eu tô no cafofo do Obama, eu tô ali, eu sei, eu tenho ciência disso, que é um lugar horroroso, mas viralizou um vídeo de uma mulher branca lá nos Estados Unidos, que ela foi em algum desses lugares sobre escravidão, e ela sentiu o peso de grilhões no pulso dela, e ela começou muito a chorar de empatia diante daquela situação. Ela não estava ali, tipo, eu quero fazer isso ser sobre mim, ou qualquer coisa do tipo. Era uma reação genuína de alguém que se coloca no lugar do outro e entende um processo histórico que é absurdamente traumático. E as pessoas estavam rindo dela, rindo do fato de que ela estava chorando por um dos piores momentos que a gente viveu na história da humanidade, porque ela se lamentou por um negócio, sabe? As pessoas estão horríveis. Mas uma coisa que eu vejo muito com isso que você falou, Cris, as pessoas hoje em dia, principalmente as gerações mais jovens, elas têm medo de ser cringe. Elas têm medo de passar vergonha. Então, quando você se coloca nessa posição sarcástica acima de todo mundo, na cabeça deles, não tem como você passar vergonha, porque você tá acima disso. Sabe, você não vai se submeter a passar uma vergonha porque você tá acima disso, você é muito blasé, você é sarcástico. E é isso, da geração Z para trás, o pessoal morre de medo de ser cringe, de ter um vídeo postado na internet onde ele tá só sendo ele mesmo, se divertindo. Tipo, nossa, ai de mim postarem um vídeo meu onde eu tô dançando e curtindo a festa, que vergonha, não quero que façam isso. Então a pessoa acaba virando esse frio e calculista que não liga para nada e é sarcástico com todo mundo que demonstra qualquer tipo de emoção. Sim, total. E aí, quando você vai para o extremo oposto, né, para os mais velhos, por exemplo, os meus pais, que hoje estão com quase 70 anos, né? Quando eu vejo o meu pai com o celular dele, a rede social dele de acesso é o WhatsApp. Óbvio, ele faz parte da geração que está no WhatsApp sendo invadida por fake news diariamente, né?
E ele vê muito vídeo de inteligência artificial que chega no celular dele, que mandam para ele assim. E é o tempo todo, sabe? É aquela voz robótica, insuportável da inteligência artificial que incomoda. E é ele isolado, quando tá todo mundo conversando, é ele isolado no cantinho com o celular, assim, ouvindo aquele vídeo alto. E aí, às vezes, ele conta coisas que ele viu nesses vídeos que não são verdadeiras. Tipo, a gente sabe, só pelo jeito que ele tá falando da história, contando a história, a gente sabe que não existe aquilo ali que ele tá falando que existe. E ele vem com notícias falsas, com informações falsas, com animais falsos. Caraca, vídeo inventando animal, sabe? Não existe, pelo amor de Deus. E aí você entra. Eu me coloco muito nesse lugar, assim. Eu tenho um jeito com os meus pais e com qualquer pessoa mais velha, eu não consigo ser uma pessoa impositiva com pessoas mais velhas. Tipo, eu não consigo virar e falar assim, pai, isso é fake news, pelo amor de Deus, né? Você tá caindo. Eu não consigo ir para esse lugar com meu pai e com a minha mãe. Eu falo do tipo, eu ouço tudo que ele tem que dizer. E quando ele termina, eu falo, mas será que isso é verdade? Tipo, eu meio que devolvo, meio que de um jeito gentil, a questão para a gente conversar sobre isso. Eu não gosto de me colocar como autoridade por causa da idade, sabe? Do tipo, você está caindo numa fake news porque você é idoso e eu sou mais jovem, então eu sei, não gosto. A minha irmã se coloca muito nesse lugar. A minha irmã fica com muita raiva, ela fala, pai, pelo amor de Deus, isso é mentira. E só joga assim para Deus. E eu fico um pouco entre dedos, assim, com ele, né? Com muitos dedos. Mas isso é muito desconfortável. Viver isso é muito desconfortável. É uma das coisas que mais me incomoda hoje em dia. Assim, porque é injusto, sabe? É cruel. É É quase que completamente injusto. você é muito cruel. A sensação que eu tenho visual é como se tivesse colocado todo mundo da terceira idade dentro de um circo, cercado com aquela lona do circo, em círculo mesmo, onde eles só se enxergam dentro daquela bolha ali de um circo. E no meio tem uma grande trupe de circo, quase que mágica, que você tá preso naquele looping temporal e você não vai sair dali. É quase que um episódio de Black Mirror para mim. É a sensação de enjoo que eu tenho quando eu vejo meu pai vendo alguma coisa de inteligência artificial ou reagindo a uma coisa de inteligência artificial como se fosse verdadeira. Eu me sinto assim, como se eu estivesse assistindo um episódio de Black Mirror e é desesperador. É Quando a horrível o gente sentimento. para pensar dentro das nossas bolhas, porque todo mundo está dentro de uma bolha, a gente está preso em um loop infinito de performance e reações que são esperadas, e a gente. Exato. É um apito de trem que passa na nossa vida e movimenta tudo que a gente sente. A gente está muito preso numa performance e, por exemplo, as pessoas mais jovens que têm vergonha de postar uma foto numa rede social porque a autoestima foi tão degenerada diante de tamanha exposição em Photoshop, inteligência artificial, edição e tudo mais, que ninguém nunca se sente muito bonito. Depois da pandemia, saiu alguns estudos sobre as pessoas que continuavam usando máscara e óculos porque simplesmente se sentia feia. Então, com a máscara se sentia um pouco mais bonita e qualquer coisa do tipo. E tá todo mundo fazendo isso. A gente que tá aqui numa coisa mais millennial, eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu sinto que a gente está diretamente preso numa questão de performance de eu consegui vencer, comigo deu certo, eu tenho um emprego legal, eu tenho um status legal, eu consegui fazer dar certo. E é muito desesperador, porque a gente é sempre aquele ratinho que está correndo em círculos, achando que vai chegar em algum lugar, mas a gente está numa roda e não se dá conta de que é uma roda. Não, e Eu acho que ainda é pior. que Eu a acho que a gente gente. tá. Foi mal. Eu acho que a gente se dá conta, sim. É que a gente não consegue sair. Mas eu acho que a gente se dá conta, sim. É pior ainda. O que eu ia falar é que eu acho que, principalmente por a gente estar chegando ou já passou, entre aspas, da idade que a sociedade vê onde você deve ser um adulto formado, né? Então, tipo, se você ainda não tá casado, se você ainda não tem a sua casa própria, se você ainda não tem filhos, vai ter essa pressão das próprias redes sociais de, tipo, e aí? Cadê você sendo um adulto completo, com um bom emprego, com um bom salário, com a sua própria casa, a sua família, viajando o mundo, sabe? Tipo, eles querem tudo isso ao mesmo tempo. Então tem essa pressão que a gente, eu não sei, é vocês, mas tipo, desde criança eu vejo todo mundo botando essa pressão em todas as minhas amigas, né? Tipo, quando você fizer
30 anos já tá velha, né, não sei o quê. E agora que eu cheguei nos 30, eu continuo vendo isso, mas, tipo, das redes sociais. Tipo, cada vez que alguém descobre a minha idade, fica tipo: "Como assim você já tem 30 anos?". E aí eu sinto, tipo, será que é por causa da minha cara de mais nova ou porque eles acham que eu não sou tão bem-sucedida como uma pessoa de 30 anos deveria ser? Tipo, Do eu nada real uma fico me neura. perguntando isso. Eu acho que são as duas coisas. Eu real me pergunto isso, tipo, eles acham que eu sou tão novinha porque a minha carinha é uma carinha de bebê, o que eu sei que eu tenho cara de criança mesmo, sempre Aham. tive, mas ou porque eles também olham pra minha vida e não me veem como uma adulta bem-sucedida como alguém de 30 anos deveria ser. Então, mas É muito doido pensar isso. a referência do adulto de 30 anos como deveria ser é muito diferente, né? Isso muda a cada geração. Tipo, a nossa Até porque é geração com 30, pautada por Friends, por a séries nossa, Aham. americanas. exato, a É. nossa geração, a nossa, né? Nós somos meio que da mesma geração, mas de fases muito diferentes. Mas a minha geração, a galera início dos anos 80, é uma galera que o sucesso para a gente hoje, pelo que eu enxergo assim da galera que hoje está com 40 anos, o sucesso é você não estar online. O sucesso é você estar aplicando tudo aquilo que você escraviza do sistema digital para o offline. Tipo, você vai lá como se fosse uma fazenda, você planta suas coisas naquela fazenda que significa o online, né? Você colhe algumas coisas e no momento que você colhe, você sai do online. E tudo que você faz no offline. Tudo que é para você é low profile e no offline. É assim que eu enxergo minhas amigas, por exemplo. Claro que falando de uma bolha que não trabalha com internet, que não precisa ridiculamente estar cronicamente online o tempo todo. Mas a galera, tipo, eu tenho uma amiga que ela trabalhou a vida inteira, desde a faculdade, numa empresa de contabilidade, ai, gente, é tipo a Ernest Young, de auditoria. Eu tô tentando encontrar a palavra, de auditoria. E aí, essas empresas de auditoria, essas empresas internacionais de auditoria, elas têm plano de carreira de caixinha mesmo. Tipo, você entra como estagiário e você sabe, na pirâmide da empresa, quanto tempo você precisa trabalhando ali dentro para chegar a sócio. E todo mundo pode chegar a sócio da empresa, né? De ter ali parte de ações e tudo mais. Tipo, é um plano de carreira que a empresa tem. E quando ela estava na faculdade, ela sempre me falava assim: ai, Cris, meu sonho. E eu ficava mirabolante, como sempre, minha cabeça, tipo, ai, meu sonho é ir para a Austrália, meu sonho é não sei aonde. E fazer isso, fazer aquilo, inventar 1001 modas. Aí ela, ai, Cris, nossa, você pensa muita coisa. Ela sempre falou assim: você pensa muita coisa para fazer. O meu sonho é ter o meu quadradinho, com um computador, um telefone, minha rotininha fechada, morar na Zona Sul, ter meu apartamento, meu namorado gringo. Gente, eu juro, ela viveu exatamente o sonho dela. Ela construiu a vida dela baseada nesse sonho que ela falava lá quando a gente tinha 17 anos. E aí, na pandemia, ela saiu da empresa, ficou com alguns clientes para ela, virou autônoma, porque ela falou: eu vou ser muito mais feliz se eu for autônoma agora, que eu estou aqui por quase 40 anos, para eu poder viajar o mundo, conhecer o mundo. E aí ela tem um namorado gringo dela, que mora nos Estados Unidos, e ele vem para cá, fica 3 meses, ela vai lá para lá, fica 3 meses. É a vida que ela sempre quis. E aí eu falo, mas cara, você... Eu quase falando o nome da pessoa, expondo tudo. Opa, opa. Cara, você tá de boa mesmo? Óbvio. Eu moro no Leme, de frente para a praia. Eu tenho meu namorado gringo. Eu tenho meu dinheiro investido. Eu tô numa vida que eu sempre sonhei. Eu falei, mas e mais? Não, eu sou feliz assim. Esse quadrado me deixa feliz. Então, o que eu enxergo, e ela não é só o único exemplo que eu tenho, tem vários exemplos de amigas da faculdade que estão exatamente vivendo esse sonho. Então, eu acho que para a minha geração, dessa galera início dos anos 80, sucesso e felicidade é quanto menos online, melhor. Quanto mais dentro do meu quadradinho, melhor. E tão certo elas, vou te falar, viu? Nossa, meu sonho mudar pro mato, assim, ter
dinheiro suficiente para só sair da internet, não ter que postar mais nada, nunca mais, sumir, dar uma de Thiago York, ninguém sabe para onde eu fui, o que eu tô fazendo, e é isso, eu tô vivendo a minha vida feliz. O sonho da minha vida é ser a Enya. É ter dinheiro bastante para ter um castelo, cercar de gatos, talvez alguns homens para deixar ali para ter um entretenimento e também porque eu não vou limpar o castelo sozinho, né? E viver Óbvio. assim, isolado, tranquilo, sem ter preocupação, sabe? Porque é tão exaustivo. E aí você pode falar: mas se você tá cansado da internet, por que você não sai da internet? Porque tudo, como eu disse no início, tudo agora está conectado o tempo todo. Se eu saio da internet, eu não consigo emprego, eu não consigo trabalho, que é a mesma coisa que emprego, mas eu não consigo, tipo. É só para dar ênfase, tá? Mais ou menos, tá? Hoje em dia, mais ou menos. Nem todo Eu trabalho não é consigo socializar, porque a maioria dos meus amigos estão longe pra caramba, igual vocês duas, que não inventaram de morar aqui na minha esquina, que ia ajudar muito para eu poder estar lá tomando um cafezinho e um bolo. Eu tô no mesmo estado que você agora, tá? Faz Vai dar favor. outra ponta. Eu tô mais perto da Cris do que de você, sabe? Gente, me dá 1 minuto. Podem continuar gravando, falando. Eu vou dar uma saída, 1 minuto e já volto. Tá bom. E é muito essa questão de não tem como você se desconectar. É desesperador. E eu não sei se eu consigo me desconectar. O que é mais frustrante ainda, porque será que eu já não tô igual, sei lá, um viciado? Será que eu não tô um cracudo, desesperado nisso? Então, eu até falei pra você no começo da semana, né? Tipo, vou fazer um detox, vou deletar aplicativo. Fiz nada disso. Óbvio que eu fiz nada disso. E, tipo, queria, juro, o que eu falei aqui é muito real. Eu queria deletar todos os aplicativos, sei lá, ficar com o WhatsApp pra poder conversar com as pessoas que eu me importo. Porque eu sei que não é todo mundo que vai responder um SMS, vão achar que é golpe, né, se receber um SMS. Mas, tipo, eu teria celular para conversar com as pessoas, mas eu sei que para chegar nesse nível, nesse auge, nesse sonho de vida, eu preciso de dinheiro para poder me desconectar. É muito doido você pensar isso, né? Que, tipo, você É precisa uma de dinheiro para armadilha. se desconectar. Aham. E Não é por deveria isso fazer que a gente sentido, tá mas faz. vendo. E é por isso que a gente tá vendo que agora que todo mundo entrou nessa pira de academia e tudo mais, o status que você consegue performar é ir para academia em horário que as pessoas teriam que trabalhar. É você se dar o Aham. luxo de ter tempo. Eu acompanho muita gente que fala sobre moda e tendências, e o pessoal fala muito sobre isso. Que depois Sim. até dessa questão da comida, que virou um símbolo de status para poder desperdiçar, que a gente estava conversando também sobre isso, vem muita questão de você poder comer em paz num restaurante. É você poder ir num café e passar a tarde no café sem estar trabalhando no café. Você tá lá curtindo. E é desesperador, porque no fim das contas não tem como você escapar dessa armadilha do capitalismo, porque até para você curtir um momento fora da internet, você precisa ter muito dinheiro. E, ai, meus deuses, eu tenho vontade de, sei lá, sabe, grudar assim no céu da boca e abrir e gritando. Por que a gente, enquanto sociedade, não está gritando no meio da rua? Os franceses que têm razão, é catártico, eu acho. Nossa, às vezes eu tenho vontade de ir pra França só para fazer parte de um protesto. Só para sentir Torre esse negócio Eiffel. de botar fogo num carro, sabe? Um negócio meio Jean Valjean, né? Você gritar Jean Valjean pela rua. Entendi. Nossa, sim. Eu quero ir para Paris só para isso. Não, tanto faz a torre, não. Eu só quero estar lá gritando, tacando merda na casa dos outros, sabe? Porque eles fazem isso. Eles levam um caminhão de merda para atacar inimigo político, sabe? Tipo, meus deuses. Nossa, Robespierre, talvez você tivesse razão, Robespierre. Fica aí aquela reflexão. Mas eu acho que, para além disso tudo, quando a gente fala sobre bolha, o que a Cris comentou no começo do episódio, a gente tem muita ideia de que não, isso é um problema da outra bolha. A minha tá tranquila. Eu não tenho esse problema aqui. E é justamente nisso que a gente continua preso nessa fumaça espelho que está cercando a gente, nessa alegoria da caverna, de achar sempre que o problema é outro. Recentemente, eu fiz uma grande pesquisa, assim, sobre bolhas digitais, sabe, Cris Siqueira? E a relação que isso tem em afetar comportamento. Li artigos de doutores e pesquisadores do mundo inteiro, e mais sobre isso no futuro. E é muito interessante a ideia de que todos eles apontam para um fator muito desesperador, de que
a gente é preso em sistemas que estão cada vez mais captando a nossa atenção, desensibilizando a gente e criando uma lógica que a gente fica ali igual um Ouroboros, comendo o nosso próprio rabo ali, em um ciclo que a gente não consegue escapar, porque é assim que a gente continua consumindo redes sociais e todas as outras coisas. E eu só fico desesperado porque é o que a gente estava comentando. Eu quero sair disso, mas eu sei sair disso. Quem sou eu fora disso? É porque o mundo mesmo já não quer que você esteja fora disso, né? Todos os lugares desse mundo não querem que você esteja. Eu criei um conteúdo agora muito engraçado, pensar assim no ciclo do ódio realmente dentro de uma comunicação que originalmente na sua ideia era simples. Eu vi algumas questões que as pessoas perguntavam sempre em conteúdos meus, anotei todas essas questões durante um tempo e decidi criar conteúdo sobre elas. Do tipo, cara, se é uma dúvida que muita gente tem, se é uma coisa que tem muita gente levantando, vou fazer conteúdo sobre isso. E aí eu comecei com o conceito da Amazon ter conteúdos para comprar e alugar dentro da plataforma. Que é uma coisa que o tempo todo tem alguém reclamando. Tipo, por que a Amazon tem que alugar filme se eu já estou assinando já estou pagando assinatura? Aí eu criei um conteúdo sobre isso explicando. E aí as pessoas, primeiro que me irrita, vir alguém falando, isso é publi? E alguém responder, provavelmente. Já me irrita. Já me irritou aí. Já acabou minha vida. Para as pessoas hoje em dia, isso é um grande problema também, né? As pessoas acham que qualquer coisa você Tudo é está publi. fazendo uma propaganda. Exato. Queria tipo, fazer. nossa, tá falando bem disso que eu não gostei, então tá fazendo publi. Com certeza essa pessoa foi paga para falar bem disso. Exato. Aí já me dá vontade de meter meu nome não é Virgínia, muito prazer, meu nome é Cristiane. Mas, enfim, cada um segue quem quer. Mas aí a outra questão que me irrita muito é na falta de compreensão das pessoas. Não é nem a falta de compreensão, é a falta de disponibilidade das pessoas de querer entender. Que aí é uma outra questão. Você pode explicar a roda de todas as formas, em todas as línguas, desenhando, fazendo mímica, criando uma sketch. Você pode fazer um TCC sobre a roda, que no final vai ter alguém falando, mas é complicado, né? Porque a roda... E aí você vai ficar, meu Deus, sai daqui que eu não aguento mais vocês, e essa questão. E aí me irritou muito no vídeo, e aí me irrita eu me irritar. Entendeu? Que é bem pior, assim, o negócio. Sim, tipo, sim. Eu fiz o conteúdo porque eu sei que as pessoas não querem pensar. Originalmente o conteúdo nasceu assim. Do tipo, olha, as pessoas não querem pensar e não querem pesquisar. Então vou mastigar e cuspir na boca delas. Do tipo, ó, mastigado, só engole. E aí a pessoa com um negócio na boca, nojentíssima essa analogia. Muito bom, continue. Ali com um pedaço de vídeo escorrendo da boca, sabe? Vai, mamãe passarinha, continue. Com aquele bolo alimentar que eu cuspi na boca dela, ela faz assim, não, mas com aquilo ali na boca, ó, ela fala assim, tipo, não, mas como que você fez isso aqui, meu irmão? Engole! Eu já fiz e continuei. É isso, entendeu? É isso que me irrita na internet. Nem tenho que perguntar, todas as perguntas foram respondidas, tudo que você queria saber tá aqui. Só cala a boca e aceita. Me estressa de um jeito. Eu tô passando isso com o Crepúsculo. Tá que nem todo mundo passou. Tá que nem todo mundo passou a juventude no Foforques descobrindo essas curiosidades. Mas eu me antecipei. Primeiro que eu tô fazendo vídeos curtos. É muito difícil para mim, tá? Porque eu tenho uma tendência de falar muito. Eu falo por 10 minutos e ainda assim falta coisa, eu tenho que fazer parte 2. Tem diário de leitura que é tipo 3 partes para eu falar de 2 capítulos, de tanto que eu me empolgo. Então são 30 minutos. É um pequeno episódio de uma série. Tô fazendo de 3 minutos para prender ali a atenção e tudo mais. E aí eu explico. E eu sei qual vai ser a pergunta. Por quê? Porque eu estou na internet tem muito tempo. A gente sabe. A gente que está do outro lado da tela, quebrando a cabeça e tomando no cu diariamente para poder entregar um conteúdo, a gente sabe o que as pessoas vão perguntar. E eu explico. E até engasgo. O que me vem? O bolo alimentar que eu tô tentando jogar na pessoa, sabe? O conteúdo trava aqui, eu não consigo regurgitar igual um pássaro. A pessoa tem a capacidade de perguntar aquilo que eu falei no minuto 2:15.
e ela não consegue assistir o vídeo até aquilo, mas ela tem tempo, porque ela tem tempo, as pessoas têm tempo, de sair do TikTok, abrir o Google, digitar o nome Laurent, que é um nome comprido, é um nome francês, Crepúsculo, pegar a foto dele, vir no meu comentário e falar: onde que tá então o Laurent do Crepúsculo se não tem vampiro negro em Crepúsculo? Sendo que no minuto 2:15 eu falei. Por que, que o Laurent do filme é diferente do Laurent do livro? Porque eu antecipei que ia ter uma pessoa assim. Mas não. Aí você fala: oi, então, tenta assistir o vídeo inteiro e tal. Eu assisti, eu não entendi. E aí não tem como você responder, porque o TikTok não permite, o que eu acho uma falha terrível naquele aplicativo. Oi, você come cocô? Oi, você é burro? 3 minutos de vídeo você não conseguiu prestar atenção, ainda que eu trouxesse a imagem e print do livro explicando o que aconteceu. Você não tem uma habilidade cognitiva mínima. E aí eu fico me sentindo mal. A resposta é essa. A resposta é não. Porém. Eu me propus a fazer o conteúdo e eu me estressei. E aí eu fico com mais raiva ainda porque eu caí nesse negócio. E, meus deuses, só aceita a porra do bolo de informação que eu cuspi na tua boca com prints, bebê pássaro. Mas eu vou falar, eu acabei de postar, acabei não, é que eu tinha agendado, né? Eu amo que o TikTok tem essa coisa de poder agendar vídeo agora, maravilhoso, né? Acabou de sair o vídeo que eu agendei e eu não liberei comentário. Eu só tirei, não vai ter comentários. No final do vídeo eu até falei, tipo, e não, os comentários estão bloqueados porque vocês não sabem se comportar. Enfim, paz pra minha cabeça. Eu sei que eles podem em qualquer outro vídeo falar merda, mas eu não tô mais lendo comentário. Eu não tô lendo, não quero saber, tá me irritando muito. Então, pra facilitar, não tem mais comentário. Dependendo do vídeo, não vai ter comentário. É o meu perfil, eu não quero ouvir gente falando merda. Se não quiser assistir, porque as pessoas assistem pra comentar merda, né? A gente sabe. Sim. As pessoas assistem pra te encher o saco. Então, se não tem a opção de comentário, a pessoa nem vai assistir. A pessoa vai acabar te esquecendo. Você vai entrar no rolo compressor do TikTok e vai passar reto. A pessoa não vai ter como te confrontar, não vai ter como te encher o saco. Então, não vale mais a pena vir aqui. Pronto. Paz. E sabe o que me impressiona? É que todas essas tretas que a gente falou aqui, minimamente que acontecem em vídeos curtos de redes sociais sobre assuntos idiotas, como uma cantora, um filme, uma série, como que um Prime Video funciona, aluguel e compra de... bicha, concorda? Que são assuntos assim mundanos na internet. Não faz diferença. Nenhum crime está sendo falado, sendo cometido, sem nada. É só tipo, vamos falar sobre Prime Video. Vamos falar sobre uma música, um livro. Nenhum crime, nenhum racismo, nenhum preconceito, sabe? É só... Nada está sendo... Exatamente isso que você falou. É o ponto que eu quero chegar. Nenhum crime está sendo cometido nessas discussões. E as pessoas agem como se fosse um campo de batalha. Aí, eu vou trazer um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, que, primeiro, não ganhou a mídia, segundo, não virou um bafafá na internet e é, de fato, um crime. Tem uma menina que o nome dela é... Deixa eu ver aqui direitinho. Chegando com receipts. Adoro. Chego com nomes aqui. Até sentei direito. Vamos. O nome dela... Calma, qual é o nome dela? É Jéssica. Essa é velha. Laísa Peixoto. Ela, durante um tempo, inclusive desde a pandemia, eu participei de algum talk online que ela estava, e na pandemia. E já lá na pandemia, ela falava uma história de que ela era uma menina muito apaixonada pelo céu, pelas estrelas, pelo universo e tudo mais. O sonho dela era trabalhar na NASA, e ela tinha passado por um programa de incentivo da NASA. Naquela época da pandemia, eu vi isso. E aí eu falei, uau, que legal, né? Uma brasileira do interior, indo para a NASA, fazer um programa de incentivo, porque ela é incrível, porque ela é fã, pipipi. Beleza, corta para 2024, eu e o Panda na CCXP, participando do Unlock, que é aquele evento pré-CCXP sobre negócios e tudo mais. Aí tava lá, painel com a menina. Só que no tópico, no subtópico lá do nome dela, tava astronauta brasileira. Eu falei, uau, ela foi para a NASA, virou astronauta, que incrível. Entra a menina no palco, um painel inteiro falando sobre vou para a NASA em 2029, a NASA tem um projeto que está captando água da Lua, pipipi, popopó, e eu faço parte desse projeto, e eu estou indo para não sei onde, um talk inteiro no Unlock da CCXP,
pessoas de negócios na plateia ouvindo, e uau, brasileira, mais uma astronauta, porque aquele moço foi astronauta da década de 90 já deu, né? Temos uma renovação aqui. Pois. Mais uma astronauta brasileira, nananã. Beleza, todo mundo enaltecendo super. Corta para junho de 2025, explode a notícia de que NASA desmente suposta astronauta brasileira que anunciou missão espacial. Jovem diz ter sido selecionada para a missão espacial em 2029, mas a NASA nega qualquer vínculo com ela. Universidades e autoridades também contestam suas credenciais. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão entender, assim. Mas ela disse, em todos os lugares que ela participou, ela foi a diversos eventos participar de palestra. E ela falou, ela é de Contagem, Minas Gerais. E aí ela falou... Ela conta duas mentiras, tá? Dando orgulho pra terra dela. Quem acredita sempre alcança a lua. Em todas essas palestras, ela falou que ela tinha sido selecionada como astronauta de carreira para participar do voo inaugural da empresa norte-americana Titan Space, previsto para 2029. E ela se apresentava como parte da turma de astronautas de 2025 e disse estar autorizada a atuar em missões tripuladas para estações espaciais privadas, além de futuras viagens à Lua e para Marte. Ela, tipo assim, a NASA ficou apaixonada por ela, entendeu? E falando, amiga, você é incrível. De Contagem em Minas Gerais, vamos para a Lua, vamos para Marte, vem fazer parte da galera. Essa menina desassociou no grau que ela criou uma vida desassociada da vida real dela. Ela fez palestras. E sabe o que é incrível? Nenhuma empresa brasileira que chamou essa menina para estar num palco fazendo uma palestra verificou uma credencial dela. Agora vai a gente mandar uma proposta de painel para qualquer coisa. Mas quem é você? Não vão nem abrir o e-mail. Não vai reconhecer o nome, não vai nem abrir para ver o que é. E aí é isso que me deixa preocupada com essa parada que a gente está falando. Enquanto as pessoas estão no chão de fábrica do Instagram, batendo cabeça na parede, discutindo com o Cris, porque o Lawrence não existe para você, né? Ou então falando, porque você odeia Taylor. Tem certeza que você odeia Taylor. Essas coisas doidas aí que o povo está falando na internet. Ou então falando, é publi, né, para Amazon. É publi. Tem gente fingindo que é astronauta no palco do rolê, sabe? E ninguém tá nem aí. Eu fico, gente, vocês estão olhando para cá, implicando com quem está trabalhando. A gente é chão de fábrica. A gente está girando a roda aqui, ó, do algoritmo. Mas tem gente sambando em cima da roda. E vocês não estão olhando para quem está sambando em cima da roda. Isso que me estressa na internet, entendeu? Hoje em dia. Sim. É a cegueira digital. A Virgínia também, né? Você citou ela um pouco mais cedo. Tipo, milhões de pessoas seguem ela, defendem ela, aplaudem ela. E ela literalmente cometendo crimes. E as pessoas fechando o olho. Tipo, não. Mas e as Marias são tão fofas? É o que todo mundo sabe dizer. Gente, fazer aqui um conteúdo só para você, amigo ouvinte. Eu me inscrevi, né, numa vaga para uma agência de publicidade aqui de Londrina e eu não sabia que agência que era. E aí, em um determinado dia, tipo, 7 da noite, eu recebi uma mensagem que queria que eu participasse de uma entrevista na manhã seguinte para a gente acertar isso. Nada no nome me indicava o que era essa agência. Mas eu, obviamente, com o tarô na mão e tempo livre, porque eu sabia. Eu já achei muita cachorrada me mandar mensagem depois do horário comercial pedindo uma entrevista para amanhã seguinte. Para mim era muito para saber, sabe, tipo, o quão baixo ele consegue se esconder ali, né? O quão baixo ele rasteja por esse emprego. E aí eu descobri que era a agência do Resende. Porque o Resende é daqui de Londrina. É verdade. E eu não conheço muito da vida dele. Eu sei que ele tem um negócio de cachorro-quente aqui. Eu sei que ele estudou com uma amiga minha que tem um pouco de rancor, que enquanto ela estava tentando decorar coisa para o vestibular, ele estava jogando Minecraft e hoje em dia ele ganha muito mais do que ela jamais vai ganhar na vida. E ela sempre fala disso com rancor. E aí, ok, passou e tal, fui para a entrevista. Foi a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, porque eu só queria saber o quão baixo eles queriam que eu me rastejasse, então eu me recusava a fazer isso. Tipo, eu não vou trabalhar nesse lugar. Eu sei que eu não vou me sujeitar a isso. Nem que eu tenha que, sei lá, ir pra esquina, ler tarô e vender meu corpo. Eu não vou trabalhar ruim? Cris, os horrores que eu fiquei sabendo, assim, as coisas... E também porque me incomodou muito
alguém vem falar comigo 7 da noite para marcar uma entrevista 8 da manhã no dia seguinte. Para mim, isso já foi um indicativo. Isso Mas o ponto não é esse. muito red flag de empresa, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que numa das entrevistas fala, você acompanha algum influenciador brasileiro? Obviamente citei vocês duas, porque foi o nome que apareceu na minha cabeça. Falei, eu acompanho muito também a Virgínia. Não porque eu tenho interesse no conteúdo dela, mas porque eu acho importante para qualquer pessoa que quer saber sobre o mercado de influência, acompanhar alguém que está nesse momento dando depoimento sobre o jogo do tigrinho, que é um vício que afeta toda a população e ela não tem nenhum tipo de consequência sobre isso, né? Então eu acho que estudar o que acontece com a Virgínia é muito importante para qualquer agência de publicidade. Vocês sabem a relação da Virgínia com o Rezende? Porque eu não sabia, eu fui descobrir depois. Mentira. A Virgínia começa a carreira por se relacionar com o Rezende. Ela é deslanchada para mim a partir dessa relação. E eu não sabia. E aí eu vi que a entrevistadora pô. É aquilo, né? Então, eu só queria compartilhar isso. Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, só para vocês, Aurorers. Mas foi uma experiência muito engraçada. E aí, assim, ao invés de encher o saco de gente que literalmente teve que dar depoimento sobre os perigos do jogo do tigrinho e como que a gente está tendo uma população de viciados e um negócio que perde dinheiro, as pessoas vêm encher o meu saco porque eu falei que a Sarah J. Maas escreveu que o Rhysand abusou da Fairy, porque ela escreve que ele drogou ela, torturou ela e fez ela dançar bêbada no colo dele com uma roupa que deixava ali pouca coisa para a imaginação. Não, você é um monstro, onde já se viu e tal. Enquanto tem gente vendendo tigrinho. Tinha uma pessoa, eu acabei bloqueando depois, sei lá, do 15 comentário, que era a foto de uma das filhas da Virgínia, o nome era Flo, sei lá o quê. E essa pessoa, em todos os vídeos que eu falava qualquer coisa sobre Taylor Swift, essa pessoa vinha me criticar, vinha me atacar. Eu falei, mano, não é possível que eu tenho fã da Virgínia que me odeia. O que eu fiz para a Virgínia? É aquilo que a gente se pergunta todos os dias. Tá, mas você já pensou no que você fez pela Virgínia hoje? É isso. Se eu cruzo com essa mulher no shopping, eu não sei quem é. Eu passo reto por ela. Cara, eu não falo como é a cara dela, juro. Não sei, Sim, não sei. Eu passo pela mesma coisa, assim, tipo, eu sei que ela é uma loura genérica, porque passou no negócio do negócio lá que ela foi do bora pra cima. Eu lembro da imagem visual dela falando bora pra cima e o cabelo louro, mas a cara dela eu não consigo lembrar também, porque eu não sigo, não acompanho nem nada. E longe de mim, e eu acho que de nós posso falar assim, colocar a gente num pedestal porque a gente não acompanha a Virgínia. Não é sobre isso. Não é só a bolha. É só uma bolha completamente diferente. Outra bolha. Sim. E, inclusive de tigrinho, assim. A minha timeline não tem aposta, não tem tigrinho, não tem influência. Você tava numa outra bolha de tigrinho, tipo, um clã rival do tigrinho. O meu tigrinho, na verdade, é um ursinho. É outra Beth, entendeu? A gente tem a panteirinha. Não. Mas a minha bolha de todas as redes sociais, assim, ela não tem Beth, não tem ninguém falando de Beth de forma alguma, assim. O que eu considero saudável. E aí eu vou me botar no pedestal, sim, porque eu considero saudável isso que a gente vive. Mas eu sei que tem muito disso, sabe? E brota publicidade todo dia. A gente que trabalha com isso, a gente vê que tem publicidade que chega o tempo todo sobre isso, né? Vira e mexe, brota alguém falando assim, vocês fazem live ainda todo dia, tal, porque tem aqui uma proposta. E são propostas realmente muito boas, assim, o dinheiro é muito bom, é tentador. E, inclusive, quando eu estava grávida, o Panda me fez essa pergunta. Ele falou, tá, mas cenário, estamos aqui com o nosso filho já, vivendo tudo, sem dinheiro nenhum, passando maus bocados, e brota uma proposta de tigrinho. E aí? Aí eu falei, cara, eu não consigo. Tipo, eu tenho um diploma. Eu penso nisso sempre. Eu tenho diploma. E eu consigo emprego. Sim. Administração é o diploma mais genérico, gente. É a coisa mais de nível 1 do universo de profissões. Eu posso ser secretária de qualquer escritório. Tá tudo bem, eu sei ser. E não é demérito. Eu tenho um diploma que me capacitou para fazer essas coisas. Então, não é demérito sair de influenciadora, pipipipopopó, para secretária de um escritório de qualquer coisa. Caraca, não é. São empregos que funcionam e que pagam contas e que tem plano de saúde, vale alimentação, tá tudo ótimo.
Então, eu acho que as pessoas elas estão confundindo um pouco o que é sucesso e o que é fracasso com ter muito dinheiro e ter pouco dinheiro. E sucesso e fracasso não tem a ver com dinheiro. Sim. Sucesso e fracasso é um combo de muitas coisas, inclusive saúde mental e paz de espírito. Tá dentro do combo, do sucesso também. E é Sim. engraçado, assim, que eu acho que esse mundo da influência é muito culpada por tudo isso que a gente está falando aqui. E aí, obviamente, vamos fazer o meia-culpa, pois fazemos parte dele, né? A gente incentiva, a gente acaba incentivando os pensamentos de bolha quando a gente faz parte de um nicho. E nichos são bolhas, né? Se você faz parte do nicho Taylor Swift, como é, Gabi, fazer parte do nicho Taylor Swift? Horrível. Mas você já reparou que nem a Taylor Swift faz parte do nicho Taylor Swift? Pois é. Expulsaram a mulher a vassouradas do nicho dela, a coitada tá lá no meio do mato até hoje. Não, mas assim, esse é um... De verdade, e trabalhando com redes sociais, criação de conteúdo há um bom tempo, e eu comecei falando, né, tipo, de Marvel, DC, Star Wars, Senhor dos Anéis, que são coisas que acaba tendo um público majoritariamente masculino e muitas vezes tóxico, né, os nerdola esquisito. Eu nunca sofri tanto como eu sofro com o fandom da Taylor. Porque eles têm um pensamento de seita mesmo. Tipo, não pode ter uma crítica negativa a respeito do que ela fez, do que ela cantou, de, sei lá, qualquer coisa, da roupa que elas usam. Falar, nossa, achei essa roupa feia. Pronto, você é o maior hater, você tá incentivando o hate. Eu fico tipo, gente, como assim eu tô incentivando hate se eu tô dando a minha opinião sobre alguma coisa? Eu não tô incentivando ninguém a fazer nada, eu tô falando o que eu achei. Sabe? Mas esse pessoal é tão bitolado, é tanto, tipo, parece que ela é um cristalzinho que precisa ser protegido pelos milhões de fãs que tem ao redor do mundo, senão ela vai quebrar. Tipo. E não, cara, ela é uma bilionária, ela tá muito tranquila, muito segura, sabe? Então, assim, eu realmente não gosto de lidar com o fandom da Taylor Swift. É um fandom extremamente problemático, abusivo, tóxico, e que é muito difícil de lidar. Eu acho que parte Esse disso... rollout aqui do último álbum dela tá sendo assim, a última gota pra mim. Eu tô exausta dessa galera. E isso é horrível, né? Porque tudo que você. Cara, eu tava até falando com o Panda isso, acompanhando o que você tá vivendo, né? Aí eu falei, cara, é muito triste isso, ver isso de fora. Porque há menos de um ano você estava aqui na nossa casa, vestida para assistir o show, feliz, se emocionando, chorando ali, vivendo toda aquela emoção aos 60 graus que o Rio de Janeiro te ofereceu, Muita mas emoção. ainda feliz, muita emoção. Sim. E a gente voltando, cara, tipo, eu e o Pano, a gente sentiu muito pai e mãe, tipo, levando a filha para realizar o sonho. Porque a gente levou a Gabi na porta do estádio, a gente buscou a Gabi triste, entrou no carro chorosa, assim, cabeça baixa, sabe? Veio para casa dormindo no ombro do Maidana triste, coitada, mirrada, menina, assim. A gente ficou, oh meu Deus do céu, acabou o sonho da pessoa. E assim, é isso, é ser fã só, sabe? Por que as pessoas precisam pegar esse negócio de ser fã e transformar num campo de batalha, numa parada de porque você acha que você tá certa, você não sabe de nada. Meu irmão, nem você sabe. Sim. Tu não é a Taylor Swift, entendeu? Não confunde, não desassocia. Tu não é a Mas eu Taylor acho Swift. que houve um momento em que a gente mudou de ser fã para ser stan, para a gente ter que defender a pessoa de qualquer coisa. E isso não é tipo, eu sou fã da Taylor, eu acompanho ali, eu estive no show, mas tipo, não, eu não vou ficar na fila, que eu não me coloco nessa posição. Dou uma volta aqui, cantei as músicas, me emocionei nas músicas, acho incrível o lançamento e tudo e tal. Mas isso aí, vim embora e tudo mais, tenho minhas opiniões, tenho minhas críticas, tenho minhas ressalvas, como qualquer coisa, como todo mundo aqui tem. Eu não preciso defender alguém que não me conhece. Eu não preciso me colocar na posição de levar tapa na cara por gente que, se eu viver ou se eu morrer, não vai saber quem eu sou. E não tô falando aqui da Taylor, tô falando de qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer coisa. E eu acho que as pessoas precisam entender que é mais importante você lidar bem com uma pessoa que você está vendo, que é real, que está ali lendo o seu comentário, do que você ser te respondendo, absurdamente né? tóxico com alguém que não sabe da sua existência. Pra que isso? A Taylor não vai ganhar mais ou menos dinheiro
ou ela vai ter mais ou menos respeito na indústria porque você estava lá enchendo o saco de todo mundo. Na verdade, isso prejudica muito da percepção do artista. A galera estava aqui nas festas do Brasil falando a Taylor Swift morreu e gritando, não é porque, ai, nossa, o problema é especificamente a Taylor, é também pela cultura do fã. Então eu acho que é muito difícil a galera entender que é só você ter um pensamento crítico. A Cris falou sobre a gente ser um pouco responsável pelas bolhas que a gente está ali, como a gente alimenta, mas do que eu vejo, a gente está sempre batendo na mesma tecla, que é pensa, pelo amor de todos os deuses, sagrados e profanos, pensa, qual é a sua opinião? O que você acha disso? Você está ok com isso? Todo o conteúdo de livro que eu coloco é sempre a minha opinião, é sempre convidando alguém para debate. Não é tipo, ai, não deixe de ler um livro que você queria ler porque eu não gostei. Leia e me diga o que você achou. Pensa por você. Mas as pessoas estão numa posição tão passiva de receber conteúdo porque tem uma mamãe pássaro vomitando ali o conteúdo na boca delas, que elas simplesmente ficam, ah, mas e agora? O que eu faço? Não, mas eu não sei. Só pensa, escolha, viva! É, tipo, se você gostou desse livro, então eu também gosto. Eu nem li, mas eu também gosto dele. Tipo, não. E, cara, vou te dizer, isso piora muito quando você vem para outros nichos mais sérios, assim, tipo, saindo muito desse campo de cultura pop e entretenimento, que foi o que eu lidei na internet a vida inteira. Nesse momento, eu estou inserida na bolha da maternidade. E é cruel você ver isso, essa sistemática aplicada a uma mãe criando uma criança. Porque quando você passa pela primeira infância de uma criança, e olha que eu só passei 6 meses até agora, você tem marcos, né, dessa criança de crescimento, desenvolvimento, dificuldades, que eventualmente são coincidentes a várias crianças, mas as crianças não são robôs, então pode ter criança que vive um negócio e criança que não vive um negócio. Mas existe uma sistemática agora de venda de produtos e cursos e coisas para esses marcos das crianças. E o principal marco que eu vejo que é uma dificuldade para as pessoas é o sono de um bebê, que não existe o sono de um bebê. É tudo condicionado. É condicionado com a fome. Acabou, a criança é isso. A criança acorda, mama, caga, faz xixi, você troca a fralda, dali a pouco você brinca, dali a pouco ela dorme de novo. Acabou. É o ciclo dela. A vidinha dela é de 1h30. E aí, é quebrada por sonos. E as pessoas vendendo curso de sono para ensinar os pais. E a minha irmã caiu nessa bolha. Hoje a minha irmã fala, tipo, pô, o Bernardo lá na época que não dormia, a gente fez consultoria de sono. E não funcionou. E o Bernardo não dormiu bem a primeira infância dele inteira, assim, até os 2 anos. E aí eu ficava, caraca, vocês pagaram para isso? Aí ela, pagamos, e a gente fez consultoria, caríssima, tal, para entender como o Bernardo ia dormir, porque ele chorava a noite inteira e a gente entrava em desespero. O menino estava tendo cólica, disquesia, uma coisa ou outra, que é normal da criança ter. Ele não estava de sacanagem. A noite devia ser uma coisa diferente também, né? Não é quadradinho, todo dia às 2h37 da manhã ele vai chorar por cólica. Não, varia. E aí eu comecei a olhar a internet, porque aí começa a aparecer para mim. E é bizarro o algoritmo. Porque quando eu estava grávida, o algoritmo era... Tipo, eu estava no primeiro trimestre. O meu algoritmo era do primeiro trimestre. Depois segundo trimestre, depois terceiro, depois o bebê nasceu. E agora o meu algoritmo acompanha os meses do Abel. É absurdo isso. Ele já começa a antecipar, tipo, agora o Abel está com 6 meses e meio, ele começa a antecipar coisa dos 7 meses já, para mim. Dos 6 para 7 meses. E traz conteúdo sobre isso especificamente. É muito bizarro. E aí eu fico vendo a quantidade de oferta que tem de soluções para problemas que não são problemas. É só uma criança sendo criança. Não é problema. Ah, porque meu filho... Estou recebendo muita mensagem. Ai, o Abel come tão bem, meu filho não está comendo. Gente, o Abel come 3 colheres e acabou. Ele não come tão bem. Ele não bate um pratão de arroz com feijão. E você posta um recorte, né? Tipo, você mostrou as 3 colheradas que ele comeu, e a pessoa fala, nossa, ele come super bem. Não, mas tipo, foi só aquilo. A pessoa não tá vendo o que tá depois ou antes, exato, né? A luta do pós e do depois, tipo... Exato. Tipo, a única coisa que a gente não faz é ficar reclamando do nosso filho na internet, porque não faz sentido. Ele tá aprendendo a comer. Eu vou ficar reclamando? É porque o Abel também colabora, né, gente? Vou ter um prato de... Não veio comer aqui. Nossa, não comeu a picanha toda.
Ah, Entendeu? É tipo que a gente não fala mal, mas eu sei que tem gente que ou se auto-enaltece ou se autodeprecia o suficiente para virar uma referência. E isso porque você precisa gera, de extremos, né? isso gera esse pensamento de bolha e de fake news para os dois lados. Que aí você Sim. começa a comparar, tipo, poxa, tá vendo? A Maria lá, filha da Virgínia, como é fofa. O que ela tá fazendo? Meu filho não faz isso. Eu acho que Porque seu filho é outra pessoa, caceta. Entendeu? é que tem muito uma tendência na internet e a gente consegue perceber isso, inclusive, pela forma como grandes produções estão sendo feitas. Está tendo toda uma discussão sobre o Vale Tudo Agora, que na verdade é uma grande publicidade com migalhas de conteúdo de uma novela. A gente vê isso no BBB também, que tem muita publicidade e pouco jogo, porque tudo é uma grande ação comercial. A gente vai para eventos e festivais e tudo é uma ação comercial. A gente está sendo povoado por favor, dê o seu dinheiro, por favor, dê o seu dinheiro, por favor, compre, compre, compre. E as pessoas começaram a fazer isso. É um monte de gente que se coloca numa posição de autoridade vendendo uma cura mágica para algo que não existe. Ai, não, Sim. porque você faz academia, você precisa do pré-pré-treino, o pré-treino, o treino, o pós-treino, o pós-pós-treino, você precisa da balinha, do gummy, do não sei o que, do café, e as Sim. pessoas caem muito nesse papo, sendo que, tipo, primeiro, é anabolizante, não sei se vocês separaram. Essas pessoas estão desse jeito por cirurgia plástica, é anabolizante. Não é um chazinho, não é o café solúvel de R$ 80 a unidade, não é nada disso. Não é 30 minutos de pilates uma vez por semana. Sabe? Não é isso. Você está caindo num papo de performance porque tudo que você vê na internet é editado. Este podcast É um recorte, é né? editado. A gente não levantou e já começou a gravar. Eu troquei a camisa, eu arrumei meu cabelo. Tudo isso daqui não é como a gente é o tempo todo na nossa vida. E a gente já se viu em estados diferentes no nosso dia, a gente sabe que quando a gente liga uma câmera, mesmo que a gente não use um filtro, mesmo que a gente não edite, hiper-edite a nossa vida, a gente está sempre apresentando o melhor recorte que a gente consegue ali. E as pessoas caem muito num papinho de eu tenho certeza que fulano de tal, que está tentando me vender um curso de R$ 5.000 a semana, tem a solução para o meu problema. Porque estamos desesperados por soluções mágicas, porque a gente está muito desesperado. Por que eu não consigo performar igual aquela pessoa? Por que o meu filho não dorme igual daquela pessoa? E isso cria um pensamento que é um prato cheio para quem quer te vender um negócio. Isso é muito triste. Muito. Inclusive, eu queria muito indicar a Mari Krieger e as meninas do Nunca Vi Uma Cientista. Eu amo. Para quem cai nas fake news da cultura de wellness, né, do mercado de wellness, que é esse mercado que te vende a melatonina para você conseguir induzir o seu sono, e aí você toma a melatonina, vai para a cama e fica escrolando lá o seu celular para sempre, o que agita o seu cérebro, aí a melatonina não funciona e você fica, mas esse sonífero também não funciona, porque melatonina não é sonífero. A indústria está tentando te convencer que mas não é sonífero. Você tem melatonina natural no seu corpo, fica aí a revelação, chá de revelação da melatonina para você. E você tem que largar seu celular quando você vai para a cama. Se você começar assim, você dorme. Assim, só uma dica assim, básica, de graça para vocês. Nossa, o trabalho delas é tão sensacional e o pior é que você vê a galera batendo boca com elas que sempre trazem artigo científico, explicação, decodificando o artigo científico. Não é Traz tipo, a eu peguei referência, o código, né? Tudo. E teimam. As pessoas estão preferindo confiar na fulana de tal influenciadora que fez ali a laparoscopia da barriga e o caralho 4 e tudo mais, do que a pessoa que está trazendo um estudo científico aprovado por pares, publicado na revista Science. Gente, vamos se colocar também no nosso lugar de tudo bem, eu não entendo, eu não tenho autoridade. Eu sei que a internet ela criou esse padrão de a voz de todo mundo vale, mas vamos entender também que tem gente que dedicou a vida inteira para pesquisar um negócio. É tipo uma vez. Ai, meus Deus, até hoje eu lembro, tenho vontade de tremer. Uma menina que veio encher o meu saco, de novo, livro, eu falando de livro, eu falando da Nesta, of all people. E aí eu falava sobre como o maior crime que uma mulher poderia cometer é ser grossa, porque mulheres já foram condenadas à bruxaria porque elas simplesmente tinham a cara fechada. Mas não é assim. Não é assim que aconteceu. Nenhuma mulher nunca foi condenada por bruxaria porque é a cara fechada. Para mim, que dediquei parte da minha carreira acadêmica, na verdade, toda a minha carreira acadêmica, para pesquisar bruxas. E aí eu, tudo bem, gravei o primeiro vídeo, tremendo igual um pincher, daí apaguei o vídeo.
Gravei de novo o vídeo explicando, olha só, não sou eu que estou dizendo isso, é fulano, é fulano, é fulano. Puxei todos os livros mostrando onde falava e tudo mais, porque eu falei, nem todo mundo sabe o que eu sei, e é meu papel, enquanto pesquisador, trazer esse conhecimento. Eu fui chamado de terraplanista. E tal qual um terraplanista, eu estava distorcendo fatos para poder fazer aquilo, porque ela também tinha formação, mas ela nunca respondeu qual era a formação dela. E eu cheguei com a minha credencial de quem eu sou, onde você consegue ler o meu trabalho, onde você consegue achar esses livros. Eu deixei toda a listinha de referência, que não sou eu que estou dizendo, porque eu tenho um horror de não conseguir provar as coisas que eu estou falando. E me chamou de terraplanista. É bizarro, cara. É muito bizarro. É muito desesperador. E é daí para baixo, né? Porque são todos os assuntos, são todas as bolhas, todas as discussões que você não consegue ter paz mais no ambiente digital. É o que eu sinto. Assim. Quer ter paz? Larga o celular e vai pro quintal. Porque todo mundo quer provar que o outro tá errado. Não é nem você se sentir certo, é provar que o outro tá errado. É um eterno, te peguei agora, que agora você vai ver. Eu lembro, eu acho que foi a Boca Rosa, em algum momento que ela foi cancelada, que ela veio que ela tem toda uma pegada de criação de conteúdo meio coach, meio, enfim. E aí ela, numa das vezes que ela foi cancelada, ela disse que foi fazer terapia sobre isso. E aí o terapeuta virou para ela e falou assim: Bianca, larga o seu celular e vai na padaria. Na padaria você tá cancelada? As pessoas da vida real te cancelaram? Não cancelaram, Bianca. Não existe esse cancelamento. É um conceito ideológico da internet. E aí eu sempre falo pro Panda, sempre que eu começo a me estressar aqui em casa com alguma coisa, eu falo, eu vou largar o celular e eu vou na padaria. Eu tenho certeza que isso não tá acontecendo. Eu sempre uso a técnica do vai pra padaria sem o celular. Lá nada disso tá discutindo, nada. Maravilhoso. Acho que cancelamento é um excelente tema para a gente fazer alguma horária sobre isso. Sim. Mas em uma das vezes em que eu recebi chapisco online, porque é sempre uma pessoa que cria vídeo em cima do seu vídeo para encher o seu saco, e aí você começa a receber aquilo. E eu fiquei muito tentando dizer, não, eu não tô mal, e eu tava tipo, caramba, eu não acredito nisso e tudo mais. O que uma pessoa que pratica bruxaria faz quando isso acontece? Fui lá chorar as pitangas com a minha divindade de culto. Cheguei lá, tipo... E aí da meditação foi, sai da internet. Eu falei, mas eu não quero. Sai, apaga. Se você apagar a sua rede social, você vai passar por isso? Não. Saia da internet. Mas eu não quero. Então aceite que é parte disso. Então, lide ou você sai e você não se submete, mas é isso, você consegue viver sua vida sem passar por isso, ou você aceita que isso é parte e você segue sua vida. E aí simplesmente fui pra academia, nada aconteceu, saí, fui pro cinema, nada aconteceu, tomei um café superfaturado lendo entrevista com o vampiro, nada aconteceu. Então, no fim do dia, quando as coisas apertam, sai da internet. Se você não sai, você aceita que parte. É isso. Boca Rosa isso. Também recebeu esse comentário. Se eu não cometi nenhum crime, é o que a gente falou mais cedo, né? Nenhum crime foi cometido, nenhum preconceito foi falado. Realmente, tipo, foi só alguma coisa de opinião, uma análise um pouco mais enfática, que seja. Nenhum crime foi cometido. Eu tô tranquila. Podem me cancelar o quanto quiser. É só porque não gostaram da minha opinião. Só porque não gostaram do que eu falei. Tipo, eu não vou olhar no espelho e falar, caraca, eu sou uma pessoa ruim mesmo, né? Porque eu falei aquilo. Não. Então, assim, realmente, se eu for sair com os meus pais, com meus tios e contar essa situação, eles vão me achar uma pessoa ruim? A minha família, os meus amigos vão me achar ruim pelo que estão me cancelando? Se não, fica à vontade. Não ligue. É meio que sobre isso, gente. Então, a mensagem final desse episódio é: saia da internet e vá na padaria. Dá uma volta. Vê se está sendo cancelada lá. Não tá? Então tá tudo certo. Tá tocando na rádio ainda? Então dá tudo certo também. Só segue ouvindo. Não, você sabe que por conta da Gabi, a Taylor perdeu milhares de dólares, né? Porque a Taylor Swift sabia, né? Eu causei um rombo na conta bancária dela, porque eu falei que esse álbum não tá no meu top 5. Foi. É isso, Gabi. É influência, né? A culpa é minha. Tava fazendo isso. Pois. Enfim, vamos para de frente para o tarô para ver o que as cartas têm a dizer sobre este tema miraculoso.
Bora. Bora que meu gato já tá até aqui. O gato já Vou curte o chamar a baralho. vinheta. Chama a vinheta, eu mesma. Reflexão da semana com o De Frente com o Tarô. Muito Então, bom. vamos Batuquinho ver bom, né? o que o tarô tem a dizer. Isso, Vamos. só Vai, por Salem, favor, ajuda a se gente. retire. Olha só. Olha Eu só. adoro essa carta, esse 6 de ouros, que a gente fala muito sobre doação. Eu amo que toda vez é a Cris que fica escolhendo. Ele vai automático, porque como sou eu que estou colocando, ele me joga pro coisa. Então, a gente tem aqui o 6 de ouros, que é uma carta que fala sobre generosidade, sobre doação, sobre você tirar um pouco do seu e entregar para o outro. É muito essa questão de caridade, mas aqui eu acho que, como o Tarô sempre está conversando muito com o nosso tema, é ao que você está dedicando o seu tempo. No que você está dedicando sua energia, o seu foco, como você escolhe que isso te afete, como você escolhe que você está dedicando toda a sua vitalidade para algo, você está arrancando pedaços de você para entregar para o outro. Por quê? Você realmente quer fazer isso? Você realmente quer tirar uma parte sua para entregar para aquilo, se aquilo não está te fazendo bem? Você realmente acha que vale a pena? Você realmente acha que isso está ajudando? Eu acho que é um momento para a gente refletir ao que estamos nos doando constantemente. Se vale a pena a gente continuar fazendo isso, se a gente acredita no que a gente está fazendo, se a gente vê que tem um impacto positivo ou não. Avaliar não só o contexto do que a gente faz, mas também como isso afeta a gente. Porque chega um ponto que você não consegue doar mais do que você tem. Você precisa se priorizar também em alguns momentos, porque senão não sobra pedaço nenhum de você e as pessoas que estão ali recebendo essas migalhas também não vão mais conseguir receber nada. Então, acho que diante de tudo que a gente falou sobre bolhas, sobre os desafios e sobre a jornada que é na internet, como que é cansativo e desgastante e tudo mais, é parar e pensar, por que eu faço isso? Por que eu estou me colocando nessa situação? Porque às vezes eu me coloco em uma posição de passar raiva com alguma coisa, sendo que é uma escolha minha estar ali. É muito sobre entender onde você dedica seu tempo, sua energia e pedacinhos de você em qualquer cenário, para você entender se vale a pena continuar nisso, se você tem algo seu que ainda sobrou para você doar para o outro, se você acredita nisso, se existe um futuro em que essa doação de tempo e energia vai ajudar aquela pessoa ou se vai simplesmente te diminuir, como uma vela que está sempre ficando menor cada vez mais que ela ilumina aquela sala, sem nunca conseguir combater a escuridão que está ali ao redor dela. Então eu acho que vale muito a pena a gente pensar por que a gente está dedicando nosso tempo e energia para aquilo, se vale a pena fazer isso e se a gente realmente acredita que esse é o caminho. Porque vamos entender para quem a gente está doando o nosso tempo, para quem a gente está doando nossa energia. Eu achei muito legal, principalmente porque aqui a gente falou muito sobre a gente como criador de conteúdo, né? Mas acho que isso vale para quem consome também, né? Porque você tá consumindo alguma coisa, você tá dedicando o seu tempo e a sua energia a consumir aquilo. Então acho que vale quem tá consumindo a gente, né, parar e pensar como consumidor também de conteúdo na internet. Nossa, aquela menina loira que fala da Taylor Swift só me estressa. Pare de consumi-la. Nossa, aquele menino, o bruxo loiro do TikTok que só reclama do Resendo, me estressa muito. Bloqueie ele. Se tire de situações fácil, em que você está passando por isso. Nossa, aquela menina que fica fazendo publi disfarçada da Amazon Prime explicando problemas que a gente tinha, me irrita muito com essas publis. Simplesmente bloqueie. Siga em frente. Entenda onde você está aplicando seu tempo, sua energia. Entenda também que você controla como você gasta seu tempo e energia. Você não precisa estar passando por algumas situações que você está passando. É sobre isso. E lembrando que rede social não é aeroporto, tá? Não precisa ficar avisando que tá indo embora. Só vai. A gente não se... Eu juro, a gente não se importa. Se você tá deixando de seguir, se você tá bloqueando, não se importa. Eu juro. Tá? Você se dê a devida insignificância e só vai embora. Sim, tá tudo bem. No seu lugarzinho. Tá tudo bem. Exato. Ele é tá tudo bem. Ele não é tão grande assim quando você pensa. E bora aí, recomendar, agora... gente? Então, eu fiz uma vinheta. E ela pode ser só uma grande piada desse episódio, ou ela pode, de fato, virar uma vinheta. Eu vou botar ela aí pra gente ver. Eu vou chamar a vinheta agora e aí vocês reflitam sobre.
Dieta, ó. Dieta, não sei falar mais. Vinheta de dica da semana. E eu tô falando isso porque a gente não fala isso na vinheta. Olha só. Aí quando para de gravar, a gente fica como? Ai, que saudade de vocês! Que saudades. Nossa. É isso. Essa vinheta foi para isso mesmo. Foi para afetar Eu as pessoas. Eu amei. Eu dando Pode deixar. emocional. Por mim, fica. Nossa! O Panda falou, amei. mas as pessoas que estão só ouvindo vão entender? Não. E aí elas vão aonde tem o vídeo para poder assistir. Inclusive tem o vídeo no Spotify e no YouTube. Só bota aí o vídeo para vocês olharem. Volta aí e vê a vinheta. Boa. Muito bom. Mas vai, dica da semana. Ah, Quem já tem uma sabe? que já tá engatilhada. Eu sei, você tem também. Toda a questão é: existe um motivo pelo qual clássicos são considerados clássicos e a gente tem uma repulsa por algumas experiências pela forma como a gente entrou em contato com esses clássicos. Mas eu acho que em um determinado momento da nossa vida sempre é pertinente a gente dar uma olhada ali para tentar entender por que eles são clássicos. Por que eu tô falando isso? Porque semana passada eu li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu nunca tinha lido na totalidade o texto, eu peguei só fragmentos por conta de vestibular e tudo mais, e nunca tinha tocado. Ai, nossa, vestibular ainda é um negócio que me traz trauma, porque foi uma experiência horrorosa na minha vida. Eu odeio prova até hoje. Mas aí fui ler e perdidamente apaixonado pela forma como a Clarice escreve a vida dessa menina, que é absurdamente insossa e fascinante. Eu tive o meu coração despedaçado com a forma como é poético e mundano, e a narrativa de alguém que poderia ser literalmente qualquer pessoa, porque no grande esquema das coisas, infelizmente, Macabea não importa. E ela importa justamente por conta disso. E é sensacional, é lindo, é triste, é doloroso. É bonito. Eu li fazendo Épico. marcações no livro inteiro. É épico. O livro é curtinho, ele tem 80 páginas. É sensacional. Eu não estou brincando. Eu Clarice grifei sempre tanto épico, aquele gente. livro. Leiam Clarice. É muito bom. Sim. É muito Eu bom. grifei o livro inteiro, porque às vezes eu só quero voltar e revisitar algumas frases e sentir sabe, muito bom, muito bom. Leiam A Hora da Estrela, tem o filme também. Eu não tive coragem de ver o filme até agora, porque eu não estou brincando. O final desse livro partiu meu coração de uma maneira que eu sabia que ia partir. E eu tava lendo no café. Semana passada eu fui no café e eu tava lendo lá, eu ia chegar na reta final e falei, não, eu quero chorar em casa. Aí eu fechei o livro, coloquei na bolsa e saí. Vou te dizer um parênteses. Clarice me dá um gatilho muito grande, porque toda vez que viraliza alguma entrevista dela, no auge dela lá antigamente, né? Eu fico olhando assim, fico, cara, a gente não tem isso hoje. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Assim. A gente pode fazer um episódio sobre isso, inclusive, sobre como nós somos pessoas, muitas pessoas com voz ao mesmo tempo acontecendo, e isso silencia todo mundo ao mesmo tempo. Nada é marcante, verdade. porque tá todo mundo falando Uhum. junto, sabe? E aí, quando você tinha, por exemplo, uma roda viva, né? Que aí tinha Clarice ali participando, e ela falava umas coisas muito aleatórias, assim, do pensamento dela, tal, mundana mesmo, e Travou para você também? Travou. E a Cristal aqui. hoje essa força com poder que eu não... Eu caí, né? Caiu. Você vai ter que voltar, porque você travou. Não, eu só acho bizarro, assim, que hoje tá todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí não tem ninguém falando de fato, e não é... As pessoas hoje não têm sucesso pelo que falam, elas têm sucesso por quanto de número elas têm enquanto falam. E Sim. isso não é valor de verdade, assim, quando você fala sobre pensamento humano, né? Então, me incomoda muito estar vivendo numa época que eu sei que tem uma galera falando coisas incríveis, desenvolvendo pensamentos incríveis, estudos maravilhosos e conversas sensacionais, e que muitas dessas pessoas não serão ecoadas no futuro. Porque tem outras falando umas bostas aí que estão falando com mais de milhões e estão... Ruído, né? Tudo vira ruído. Não é mais tudo vira comunicação, ruído. é ruído. É triste estar vivendo
nesse sentido, assim. Enfim, minha dica é O Dilema das Redes, é um conteúdo antigo já, que está na Netflix, mas eu acho que ele é sempre válido e ele conversa com esse episódio de hoje. É um documentário, um filme documental da Netflix, super curtinho, que fala sobre o dilema das redes, que são pessoas que trabalharam em várias empresas, Google, Facebook, Instagram e tudo mais, falando a verdade sobre os algoritmos, sobre como eles são construídos, ou seja, não é uma informação que eles sequer têm vergonha de falar, é uma coisa que está aí no mundo, acontecendo, eles estão destruindo a nossa mente por opção, eles estão lançando jogos para destruir a mente das suas crianças por opção, porque dá dinheiro, porque eles estão ficando ricos, milionários, e tá tudo bem para eles, assim, não tem ninguém se incomodando não com o quanto você está estragado aí gastando seus milhões em terapia. Você poderia estar indo de férias para Paris, mas você está gastando dinheiro em terapia para resolver suas questões de estar cronicamente online. Então, assista esse documentário. Boa. A gente tem que ir para Paris protestar. Não é nem viajar, é só protestar ali. Exato. Sim, vamos. Acho que nessa vibe, então, eu vou recomendar o Les Miserables, Os Miseráveis. Ai, sim. É sempre válido recomendar esse filme. Não sei se vocês, caro ouvintes, já viram esse filme, mas ele é simplesmente maravilhoso. Mesmo se você não gosta de musical. Nossa, não, ele é maravilhoso. Então leiam o livro, um calhamaço de, sei lá, 5.000 páginas. O livro eu nunca li, então eu não posso falar se o livro é bom. Mas deve ser, porque a adaptação é maravilhosa. O musical é muito bom. O musical é maravilhoso. Nossa, gente, sério, eu sou completamente apaixonada. Mas mesmo se você não gosta de musical, mesmo se você não gostar do filme, pesquise sobre a história. Porque toda história de revolução, acho que é importante. A história é maravilhosa. A história a gente sensacional. ter esse parecer da revolução, como aconteceu, por que aconteceu, né? E a repercussão disso, por que até hoje gera tanto interesse em cima disso, porque os franceses são tão revoltados e botam fogo em carro e taca cocô na polícia, sei lá, o francês é maluco das ideias, mas porque, gente, olha só, passaram eles por são revoluções emocionados, decapitadas, sabe? Eu acho lindo. Eles são emocionados, eles olham para o croissant e acham que é melhor que pão de queijo. É emoção, a flor Sabe, da pele. No fim das contas, é ho, vive la France! É isso, no fim das contas, isso só se importa. Bom, acho que fomos então, né? Acho que mais uma Aurora entregue com sucesso. E se você ainda não está acompanhando, acompanhe no YouTube ou no Spotify. Está saindo a Aurora Cast no meu canal, no canal da Gabi, que agora o YouTube tem collab. Vamos abraçar o YouTube. Obrigada, YouTube. Em 2 semanas a gente fez a demanda, ele criou a função e já lançou, então para a gente está super funcionando. Queria dar esse feedback para o YouTube. E no Spotify também, a Aurora Cast. Eu só queria fazer uma informação de última hora, a vinheta do Plantão da Globo, porque combina muito com o que a gente falou. Gente, 5ª temporada de Emily em Paris estreia agora em dezembro, tá? Tem todo o clima de revolução, luta contra bolhas, luta contra o patriarcado e o sistema. Emily em Paris é uma série que vai tocar o seu coração. Paris, redes sociais, crítica, tudo a gente que se veste mal. Emily em Paris, é isso. Tem Virgínias lá, sabe? Tem Virgínias, beleza. É isso. Fica a nossa dica. Vou chamar a vinheta final, então. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Um grande beijo. Beijo.